Bom, eu vou começar com essas séries aí explicando para vocês, estudantes da ETEC, na medida que vocês foram apresentando as indagações. Então, aproveitar a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, na verdade, se não foi a primeira, mas uma das que apareceram, e então eu vou utilizar. É a questão número 12 da lista de estudos sobre heredograma, que é a nossa primeira, e tem várias, né? Essa questão número 12, conversando com a sua colega, me fez a refletir essa apresentação. Então lá, questão número 12 da Federal, tá? Fluminense, lá do Rio de Janeiro, diz assim: alguns membros de uma família apresentam um sinal de cor púrpura na orelha esquerda. Tá? Então, quando a gente coloca no heredograma a sinalização mais intensa, ou seja, no escuro, no preto, no rachurado, é o que a gente está estudando. Muita gente fala que o destacado, o preto, é o que está doente, né? Que tem anomalia. É, não que não seja errado isso, mas é aquele objeto que a gente está estudando. Né? Então, geralmente, um geneticista vai trabalhar aquilo que aparece como novidade, que pode ser uma doença ou que também pode ser uma simples caracterização, como apresenta essa questão. E aí diz aqui no enunciado que esse sinal é uma característica herdada em consequência de uma alteração num único locus gênico. O heredograma refere-se à família mencionada, é a seguinte. Bom, tem as alternativas, tem esse heredograma. Então eu vou partir com alguns conceitos aqui com vocês que tem a ver, que tem a ver com aquilo que foi dado em aula e constantemente nas resoluções eu tenho apresentado com vocês. Um dos princípios que a gente fala na sala de aula para resolver a maior parte das questões, ela não vai ser usual nessa questão em si, tá? Porque ela tem um detalhezinho no próprio enunciado que vai fazer uma diferença enorme para quem compreender. Então, uma das explicações que a gente fala é pais iguais, filhos diferentes, filhos recessivos. E no caso, aqui no heredograma que é da questão, ela não tem pais iguais. Tá? Para a gente iniciar, nós temos um primeiro casal aqui, que não são iguais, e o segundo. E por essa razão, fica muito difícil a gente definir quando é dominante e quando é recessivo. Então vou fazer o seguinte: quando o gene expressivo for dominante, eu vou usar o sinalzinho vermelho, tá? E quando for recessivo, sinalzinho menos. Só que esse aqui, eu de forma aleatória, eu vou atribuir para quem tem sinal positivo, ou seja, dominante, são aqueles que estão em preto, tá? Aí você vai me perguntar, mas por quê? Eu estou fazendo uma coisa chamada tentativa e erro. Eu vou ver se esse tipo de explicação ela me ajuda a explicar o padrão de herança. Tá? Para quem sabe, tá? Gênio dominante basta um só para manifestar o caráter dominante. Já os nossos recessivos, eles têm que ser representados em pares. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente essa articulação. Então, vamos ver se eu não estrago o parâmetro. Beleza. Consegui um. Vamos para o outro. Com o tempo eu percebi que quanto maior eu deixo a figura, melhor ele fica para eu mover, para ficar didático aqui, né? Olha que louco. Bom, se levar um tempinho a mais, e basta ter paciência aqui para conseguir achar o ícone para mover, hein? Tá? Enquanto isso, enquanto eu tento montar aqui com vocês, alguém gostaria de contar uma piada para passar o nosso tempo? Opa, um detalhe, a gente não está gravando aula para as pessoas gravar, para contar a piada. Né? Eu precisava entender como eu faço isso para ser mais dinâmico.
esse silêncio todo na minha tentativa de pegar o trem aqui. Nossa senhora. Obrigado pela paciência de vocês aqui, hein? Por ter. Turma, então, se eu considerar que aqueles que não estão pintados, que estão aqui de branco nas imagens, elas foram recessivas, ou seja, ele precisa de dose dupla, tá? Essa possibilidade é viável, né? Pois é bem justificável que esse azinho, bom, ó, olhem para cá, esse menininho aqui que está no meio, tá? Que é azinho, né? Que é amarelinho, um amarelinho recessivo veio do pai e outro amarelinho, né, que existe veio da mãe, tá? Que tem aqui no menino veio da mãe. Então é explicável isso é possível. O mesmo não, desculpa. Uma outra narrativa agora para essa menininha que está afetada com a mancha púrpura. Eu até esqueci onde está essa mancha púrpura. Na orelha esquerda, né? Ela também é viável pelo seguinte: o pai só tem amarelinho. Então esse amarelinho obrigatoriamente veio do pai. Então ela tem que ter. Bom, as explicativas de baixo que são as semelhantes da primeira, né? Considerando que a mãe é amarelinho, obrigatoriamente veio um amarelinho da mãe, tá? Para os demais descendentes aqui. Tá. Eu acho que eu já peguei jeito. Uhul, que legal, que bom. Ok. Mas muita paciência aí, garotos e garotas que estão acompanhando aqui. Então isso aqui é possível. Portanto, esses que têm mancha escura, né, ele é proveniente de gênios dominantes, segundo essa primeira explicação. Só que lembra que eu falei que, como não tem pais iguais, filhos diferentes, eu tenho um problema de definição. Por quê? Pode ser uma situação inversa. E qual a situação inversa que eu quero demonstrar aqui para vocês? É a situação onde o casal, e aí eu vou novamente ter dificuldade. Tá, então o casal, ó, o indivíduo que é preto vai fazer inverso, tá? Ele ser recessivo, ou seja, a narrativa ser diferente. Ao longo da minha explicativa, alguns de vocês vão perceber, a explicação não é a mesma, então pode ser os dois casos. Aí eu vou afirmar para você, sim. E como pode ser os dois casos, por isso que fica uma explicativa possível para ser tanto regido por gênio dominantes como pré-recessivo. E aí qual é o verdadeiro? Pode ser os dois. Então ela se tornou, essa informação, não muito convincente, porque pode ser tanto regido por gênio dominante, né, que é o sinalzinho de mais aí, como pelo gene recessivo, como a bolinha amarelinha que eu estou representando aqui. Eu achei que ia mais rápido, né? Mas vamos lá. Lembrando que quem é dominante, obrigatoriamente basta um apenas. Tá? Pode ser homozigoto ou heterozigoto. É o nosso chamado azão traço que a gente fala na sala de aula, tá, gente? Alguns de vocês devem estar perguntando, né? Por que eu não falo do azãozinho, mantém essa narrativa? Pode ser. Eu queria, nessa minha narrativa, não viciar muito vocês achando que existem letras nos nossos cromossomos, nos nossos genes. É apenas uma modelagem para fazer uma explicativa. E tem gente que já sacou, né? Eu fico falando tudo isso durante a minha montagem para quê? Para dar um pouquinho, né, de repertório. Aí alguns falam assim, mas eu presto atenção naquilo que você faz ou no que você fala? Poxa vida, é uma pergunta difícil para responder, porque às vezes eu falo coisas interessantes e também faço coisas interessantes. Eu acredito que o bom senso é muito importante nesses momentos, né? É claro que quando vocês percebem que eu mudo o tom de voz é porque eu vou fazer uma sátira, né? Bom, vamos lá. Isso que eu acabei de montar, nesse quadro aqui, nesse quadrante aqui, isso que eu acabei de montar, é possível? Eu vou falar para você que é. Bem como este outro também é possível. Então qual dos dois está certo? Na verdade os dois podem estar certo. Então eu não sei se é regido por gene dominante ou gene recessivo. Tá? Para quem percebeu o que eu fiz, ótimo. Para quem não percebeu, a pergunta é: por que esse quadrado é mais
bolinha, porque tem um filhote, bolinha, bolinha, que um bolinha veio do pai e outra bolinha veio da mãe. É isso que a gente explica. O mesmo que acontece com relação ao menininho, né, que eu estou circulando, que é o pai dessas crianças que estão aqui embaixo, e ele é bolinha, bolinha. Significa que todos eles vão receber uma bolinha que vem dele, tá? Por isso que alguns têm bolinha, bolinha, sendo uma bolinha da mãe e outra bolinha do pai, tá? E aqui, essa mocinha, por que tem mais bolinha? Né? Porque uma bolinha veio desde aqui, ó. Ó, quem? Né? No bolinha, bolinha. Uma bolinha veio do pai e outra veio da mãe. E lembrando que eu posso ter esses dois cenários como possível. Ou o caráter manchas púrpura na orelha, acho que é a orelha esquerda, né, gente? Na orelha, pode ser regido por genes que são expressivos, portanto que são dominantes, como é esse primeiro aqui representado no superior, mas também é explicável, pode ser explicável por genes que não são expressivos, que a gente vai chamar de recessivo. Tá? Então essas duas configurações são possíveis. Então, nas alternativas aqui dos autossômicos, que eu vou colocar aqui, voltar no slide, ela pode ser tanto autossômico dominante como recessiva. Como pode ser as duas, pode ser que alguns colegas falem, então é ligado ao cromossomo X e Y, um assunto que eu nem comentei. Por eu não ter comentado, eu vou me restringir a não comentar sobre eles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a ideia que eu passei na aula é só de herança dominante autossômica e herança recessiva autossômica. Então é uma dessas duas. Contudo, com as informações presentes que a gente tem esse contexto que pode ser os dois. Aí tu vai falar assim, pô, não tem resposta correta, vamos anular esse negócio aí, professor. Eu falo, não. Eu falo, não. Eu vou seguir adiante com uma nova tela. Eu queria que vocês dessem atenção a uma frase que eu destaquei, que ela vai ajudar muito a resposta de vocês, tá? Então, ó, alguns membros da família apresentam um sinal de cor púrpura na orelha esquerda. Eu acertei, orelha esquerda. Então, assim, e aqui ele fala que é a consequência de uma alteração no único loco gênico. Tem duas coisas para comentar com você. Essa consequência é consequência de alguma coisa que acontece. E eu vou levar em consideração, para minha explicativa agora, que essa consequência, ou seja, que essa alteração não existia e passou a existir. E passou a existir com esse indivíduo que a gente está estudando. Por isso que ele está em preto. Veja só, ele não tinha essa sequência de material genético, portanto, ele não tinha esse caráter e passou a ter. Tá? Ou seja, houve uma mutação. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Que esse indivíduo aqui está manchado de preto, ele passa a ter em um único loco gênico, que é uma palavra-chave aqui para a nossa questão aqui em si. Tá? Então só um deles sofreu aí a alteração hereditária. Eu só queria importante falar para vocês que nessa minha representação tem um leve erro didático, mas eu não vou valorizar esse erro. Claro que os meus colegas biólogos que quiserem deixar comentário aqui, pode deixar, eu acho que vai acrescentar. Mas na minha narrativa eu queria só dizer o seguinte: tinha lá os membros da família que não tinha cor púrpura, aí de repente aparece. E aparece porque houve uma alteração, tá? Numa sequência genética, né? numa posição de uma sequência de timina, adenina, citosina e guanina. Tá? E aqui eu assinalei. Tá? E apareceu, portanto. Bom, os outros que não têm esta caracterização da cor púrpura, tá? São indivíduos que não carregam essa variação. Eu não vou falar de anomalia porque é forçar a falar que indivíduos são anormais aqui. Então todos esses que estão em branco, eu vou colocar esse sinalzinho com um círculo com um traço no meio, tá? Para dizendo que aquele sinalzinho de proibido, sabe? De sinal de trânsito. Mas assim, aqui é para dizer assim que não tem
a manifestação do caráter, que é a mancha púrpura. Tá? Então não tem. Então todos esses que estão em branquinho aí não tem. Eu estou sentindo que eu vou ter problema daqui a pouco com relação ao repertório aqui, então deixa eu já providenciar um pouquinho mais. Copiar, colar, hein, gente? Tá. Se eu sentir falta, novamente eu vou colocando. Aquela respirada, aquela suspirada, né? No momento que as pessoas perdem um pouquinho da atenção. Beleza. Então, eu não sei se fez sentido que quem está em branco na figura são indivíduos que não portam essa alteração. Tá? Então, da onde que eu tirei essa informação que não tem? Por esse início da história que não está no enunciado, mas eu estou introduzindo aqui essa informação a mais porque ele fala que é uma consequência de uma alteração. Tá? Então, não tinha e passou a ter. Então, esse indivíduo que está escuro, né, que está com a orelha com a mancha púrpura, tem uma mancha púrpura na orelha esquerda, apareceu. Tá? Bom, por que metade dos filhos desse casal, tá, vão ter? Bom, aí é uma situação de cruzamento. Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Bom, eu vou fazer porque eu decidi fazer. Não tinha planejado, eu decidi fazer, então eu vou fazer. Meninas e meninos, então muita paciência na minha didática aqui. Agora eu tenho que lembrar como faz esse trem aqui. Para quem não tá acompanhando, tá? Fique tranquilo. Se você não está acompanhando é porque eu não te dei contexto para você me acompanhar. Pessoal, eu vou fazer o quadro de Punnett aqui. Para quem sabe o que é quadro de Punnett vai ser legal. Para quem não sabe, fique tranquilo. Fique tranquilo porque tudo na vida tem o seu momento certo. Talvez eu não te dê essa condição para ser o momento certo para ti. Turminha, se eu tiver dificuldade aqui, a gente vai falando com os senhores. Eu vou pintar esses dois aqui de preto. Não, se eu colocar preto com preto não vai dar contraste. Então eu vou colocar uma cor um pouco mais cinza. E outra aqui, eu vou colocar amarelinho. Amarelinho, beleza. Eu vou falar desses personagens aqui, tá? Então, peraí, como eu vou fazer aqui? Pessoal, esse amarelinho, esse indivíduo. E o mouse não está ajudando, então vamos ter paciência com o mouse. Beleza? Eu falei que esse amarelinho é esse sinalzinho de proibido e eu já estou vendo que eu vou ter problema com a quantidade desses indivíduos na hora do cruzamento. Beleza? Então vamos produzir mais. Reprodução na aula de biologia também é importante. Vocês estão acabando de ver aqui como ele é importante. Então vamos lá. Esses que tem amarelinho, tá? O óvulo, não, é menino. Esse espermatozoide, então, ele tem um fator genético aqui, tá? Que não expressa a cor púrpura. O outro, que é o preto, aqui a gente vai colocar um. E eu não fui feliz. Tudo bem. Usando conhecimento de PowerPoint. Antes de colocar para lá, deixa eu colocar para frente para não ter o mesmo problema. Beleza. Aí a situação é a seguinte, né? Vamos fazer o cruzamento, tá? Qual o cruzamento que a gente vai fazer aqui? Para tentar justificar as possibilidades que tem aqui. Com certeza, esses que já estão em branco são indivíduos muito parecidos com esse pai que é o amarelinho. Tá? Então todos eles aqui vão ser indivíduos que vão ter a pigmentação branca, que eu já vou colocar aqui como definido que ele é branco. Agora, esses outros indivíduos aqui, o pretinho, o que aconteceu? Ele recebeu o fator hereditário do pai que vai produzir essa cor.
Peraí, eu selecionei coisa errada aqui, né? Eu já sei o que eu fiz de equivocado. É que eu selecionei uma coisa. Bom, e esses que eu estou em destaque aqui, que veio do pai e outro da mãe, que são iguais, portanto, também tem fatores que não manifestam a cor púrpura. Já esses outros dois aqui, ó, eu falo ó, mostrando com o mouse e achando que todo mundo está acompanhando, né? O menino preto e a menina preta, tá? Significa que recebeu da sua mãe o fator hereditário que tem aquela alteração que gera cor púrpura na orelha esquerda. Então, ou seja, eu não consegui pegar o fator, mas então vamos lá. Então deixa eu pegar você, colocar para frente porque eu sei que vai dar problema. Então, estava lá no pai, veio para filho. Tá? O mesmo aconteceu aqui com este outro. Estava aqui com o pai. É o pai? Não, é a mãe, desculpa. Estava com a mãe, veio para cá. Para cá o quê? No cruzamento. Logo, vai fecundar, vai ser fecundado pelo fator que veio do pai. Aqui, vamos ver se eu serei feliz. Por enquanto eu estou sendo feliz na minha diagramação. Então esses dois últimos que eu coloquei no cruzamento são indivíduos que têm a cor mais intensa. Eu vou colocar aqui, preto vai dar certo? Ah, a gente deu certo, vai. Então eu vou deixar o preto. Ou seja, metade vai ter não vai ter o caráter e metade vai ter o caráter. Ou seja, 50%. Pessoal, eu vou parar por aqui porque a explicativa seria muito parecidas com relação a outra geração. Então, para não se tornar repetitivo, eu vou manter o discurso de que as coisas são iguais aqui, da segunda para a terceira geração. E eu aqui tendo dificuldade. Tá? Então, se eu fizer o cruzamento desses dois aqui qual? Esse segundo casal do enunciado, né, o terceiro da minha explicação, o cruzamento vai ser o mesmo e, portanto, quem tem o quadro branco, né, o círculo branco, que não tem alteração, então ele vai ter fatores iguais, homozigoto, e os indivíduos que têm o caráter cor púrpura na orelha esquerda é porque ele recebeu de herança do seu pai. Agora é pai que está certo, né? Então vai vencer dado um pai e outro da mãe. Algumas pessoas estão vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu selecionei coisa que veio só do pai. Na verdade é porque a combinação é a mesma. Só por isso. Mas eu poderia fazer o cruzamento. Tá? Portanto, o que eu queria chamar a atenção, e eu vou pro slide que tem a resposta, perdão, não é que tem a resposta, que tem as alternativas, e construir essa resposta com vocês. Toda essa fala longa que vocês estão ouvindo, e obrigado pela paciência de vocês e atenção, mas uma coisa era chave na sua resolução. Tá? Então ele fala num único loco. Se tem apenas um e esse um manifesta a cor púrpura, se ele só tem um só, significa que ele pode ter dois ou ter um. Se ele tem dois ou um e que vai gerar o caráter, em didática, né, na nossa didática, você tem duas situações que a gente fala, que é o tal do azão, ou, eu digitando aqui, vamos ver se sai, ou azamazinho. Ou seja, quem pegou essa ideia, que é a consequência de uma alteração num único loco gênico, ou seja, basta um gene para expressar essa cor púrpura, e deve ter sacado que seria o gene dominante. Eu vou puxar essa minha fala um pouco mais para cá, de vermelho. Então, para quem está acompanhando, obrigado pela sua companhia. Deixa eu só trazer um pouquinho para cá,
Beleza. E eu queria fazer uma coisa, não deu muito certo. Aí tudo bem. Eu queria sair de lá para não ficar poluído e ficou poluído do mesmo jeito. Então vamos colocar tudo numa linha só. Eu acho que eu vou ser mais feliz assim. Bom, epa. O que eu fiz aqui que eu não sei o que eu fiz? Para quem acompanhou, muito obrigado por ter acompanhado a ideia. E quem assistiu e não acompanhou o raciocínio, pode voltar a me questionar. Quem sabe eu encontro uma didática diferente para responder. Portanto, em cima daquilo que foi dito, agora, tá? Basta um, ou seja, bastando um já começa a produzir proteína, e essa proteína vai ter uma cor púrpura na parte do corpo do indivíduo, né? Que no caso aí vai ser a orelha esquerda. Então, se é um caráter que manifesta proteína e que basta apenas um, então a melhor alternativa ele tem a ver com essa narrativa de azão ou, e olha que sacanagem que eu fiz, ou azão azinho, tá? Então o azão a gente é um fator que a gente representa por genes dominantes. Então a alternativa mais conveniente para a nossa conversa seria essa alternativa que eu não estou conseguindo editar aqui. Por que eu não consigo editar? Porque eu tinha selecionado a caixa, agora que eu percebi. Então essa alternativa aqui. Eu falo essa aqui achando que todo mundo está acompanhando o que eu estou falando, né? Então lá, é a alternativa que está expressa a expressão autossômica dominante. Turma, eu só preciso fazer uma legenda na explicação anterior. Então eu vou voltar. Não é que eu preciso, né? Eu me sinto bem confortável. Como eu escrevi aqui? Gene expressivo. Tá. Então, deixa eu arrancar aqui um conjunto de dados para eu dar continuidade na minha fala. O que a gente concluiu nesse slide, quando eu construí essa ideia do amarelo, no cruzamento, né, eu construí a ideia seguinte: esse que não tinham a mancha, tá, significa que ele tinha um gene que não expressava proteína, não expressava. Então, é gene sem expressão, que lá eu chamei de recessivo. E tô vendo que eu vou ter problema de espaço aqui. Tá. Pessoal, chamado Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu espero que vocês me expressivo. Se é um gene expressivo, é um gene dominante. Portanto, aqueles que têm um círculo sem o traço no meio é o gene dominante. Então todos esses que estão pintadinho, estão pigmentados na representação do heredograma, são regidos por genes expressivos que a gente chama de dominante. Então, após a análise desse heredograma, eu estou concluindo que nessa família o sinal na orelha da mancha púrpura, na orelha esquerda, ele se tem uma herança autossômica dominante. Haja visto que ele é expressivo tanto em homozigose, azão, como em heterozigose, azão. Meninas e meninas, se passaram meia hora para explicar uma questão, mas é isso. Obrigado pela paciência de vocês. Um beijo, um abraço e fiquem em paz durante todo esse processo que a gente tem aí contigo.